A repetição de Soren Kierkegaard. Nas árvores selvagens são bem cheirosas as flores, nas domesticadas, os frutos. Isso é uma citação de As Histórias de Heróis de Flávios Philostratus o Velho. Acontecendo que os eleatas negavam o movimento, Diógenes, como é sábio, avançou na qualidade de opositor. Avançou realmente, pois não disse palavra alguma, antes se limitou a andar algumas vezes para frente e para trás, como que achava tê-lo suficientemente refutado. Tendo-me ocupado durante bastante tempo, pelo menos ocasionalmente, com o problema de saber se uma repetição é possível e qual o significado que tem, de saber se uma coisa ganha ou perde em repetir-se, surgiu-me de súbito o seguinte pensamento: podes, afinal, ir a Berlim, já lá estivesse uma vez, e agora prova a ti mesmo se uma repetição é possível, o que significa? Em casa estava perto de ficar paralisado em torno deste problema. Diga-se o que se quiser sobre isto. A questão desempenhará um papel especialmente importante na filosofia moderna, pois repetição é uma expressão decisiva para aquilo que era recordação entre os gregos. Tal como estes ensinavam que todo o conhecer é um recordar, também a nova filosofia ensinará que a vida é toda ela uma repetição. O único filósofo moderno que teve um pressentimento disso foi Leibniz. Repetição e recordação são o mesmo movimento, apenas em direção oposta, pois aquilo que se recorda repete-se para trás, enquanto a repetição propriamente dita é recordada para diante. Deste modo, a repetição, se é possível, faz o homem feliz, ao passo que a recordação o faz infeliz. Isso designadamente sob condição de que ele a si mesmo conceda tempo para viver e não trate de encontrar logo no momento do seu nascimento um pretexto para se esgueirar outra vez na vida, por exemplo, ter se esquecido de alguma coisa. O amor da recordação é o único feliz, disse um autor. Nisso tem também inteira razão. Se nos recordarmos de que primeiro faz um homem feliz. O amor da repetição é, na verdade, o único feliz, tal como o da recordação. Não tem a inquietação da esperança, não tem a alarmante aventura da descoberta, mas também não tem a melancolia da recordação, tem sim a ditosa certeza do instante. A esperança é um vestuário novo, rígido e justo e brilhante. Porém, nunca o envergamos e, portanto, não se sabe como assentará ou como se ajustará. A recordação é um vestuário usado que, por belo que seja, não serve porque não se cabe nele. A repetição é um vestuário inalterável que assenta firme e delicadamente. Não aperta nem flutua. A esperança é uma deliciosa rapariga que se nos escapa por entre as mãos. A recordação é uma bela mulher, avançada na idade, com quem, no entanto, nunca se está bem servido no momento. A repetição é uma amada esposa de quem nunca se fica farto, porque só do novo se fica farto. Nunca se fica farto do que é velho, e quando se tem o que é velho perante si, fica-se feliz. E só fica plenamente feliz quando... Não, fica feliz aquele que se não ilude imaginando que a repetição deveria ser algo novo, pois nesse caso fica-se farto dela. É preciso coragem... Não, é preciso juventude para ter a esperança. Juventude para recordar. Mas é preciso coragem para se querer a repetição. Porque aquele que apenas quer ter esperança é covarde. Aquele que apenas quer recordar é voluptuoso. Mas aquele que quer a repetição é um homem. E quanto mais energicamente for capaz de a tornar clara para si próprio, tanto maior será a sua profundidade como criatura humana. Aquele, porém, que não compreende que a vida é uma repetição e que essa é a beleza da vida, esse condenou-se a si mesmo.
Não merece melhor fim do que lhe acontecerá, ou seja, sucumbir, porque a esperança é um fruto sedutor que não satisfaz. A recordação é um pobre viático que não satisfaz, mas a repetição é o pão de cada dia que abençoadamente satisfaz. Se o indivíduo circunnavegou a existência, tornar-se-á que evidente se tem coragem para entender que a vida é uma repetição e desejo suficiente para com ela se regozijar. Aquele que não circunnavegou a vida antes de começar a viver, nunca chegará a viver. Aquele que a circunnavegou e porém ficou satisfeito, tinha uma fraca constituição. Aquele que escolheu a repetição, esse vive. Não corre como um rapaz atrás de borboletas, nem se põe em bicos de pés para vislumbrar as maravilhas do mundo, pois que as conhece, nem se senta como uma velha mulher fiando na roca da recordação. Antes avança calmamente pelo seu caminho, contente da repetição. Sim, se não houvesse a repetição, o que seria a vida? Quem poderia desejar ser uma ardósia na qual o tempo inscrevesse a cada instante um novo texto, ou ser um memorial de coisas passadas? Quem poderia desejar deixar-se mover por tudo o que é efêmero, pelo novo que constantemente entretém a alma, amolecendo-a? Se o próprio Deus não tivesse querido a repetição, o mundo nunca teria surgido. Deus teria seguido os planos superficiais da esperança, ou teria voltado a retirar todas as coisas e tê-las-ia preservado na recordação. Não fez, por isso continua a haver o mundo. E continua a haver pelo fato de ser repetição. A repetição é a realidade e é a seriedade da existência. Aquele que quer a repetição amadureceu em seriedade. Esta é a minha declaração de voto. E isto também quer dizer que a seriedade da vida não é de todo alguém sentar-se no seu sofá e palitar os dentes e ser-se alguém como, por exemplo, o conselheiro de justiça, ou andar com ar grave pelas ruas e ser-se alguém, por exemplo, reverendíssimo, do mesmo modo que não é a seriedade da vida ser-se estrebeiro-mor da casa real. Estrebeiro-mor, quer dizer, da casa real. Tudo isso, aos meus olhos, não passa de facécia e, por vezes, bastante pobre. O amor da recordação é o único feliz, disse um autor que, pelo que dele conheço, é por vezes algo falacioso, que no entanto, no sentido de dizer algo querendo dizer outra coisa, mas no sentido de que coloca o pensamento em extremo, de tal modo que se este não for captado com a mesma energia, se apresenta no momento seguinte como algo de diferente. A dita frase é apresentada por ele de tal maneira que facilmente se é tentado conceder-lhe razão e, portanto, esquecemos-nos de que a própria frase é a expressão da mais profunda melancolia, de modo que um humor profundamente sombrio, concentrado num único enunciado, dificilmente poderia exprimir-se melhor. Há aproximadamente um ano, sucedeu-me ficar muito seriamente atento a um jovem de quem até então me aproximara já com frequência, porque o seu belo aspecto, a expressão dos olhos, plena de sentimento, tinha sobre mim um efeito quase tentador. Uma certa maneira de lançar a cabeça, uma malícia nas suas afirmações, convenceram-me de que se tratava de uma natureza mais profunda, que tinha mais do que um só registro. Ao mesmo tempo que uma certa insegurança nas inflexões dava a entender que se encontrava naquela cativante idade em que a maturidade do espírito, tal como acontece com a do corpo, num tempo bastante anterior, se faz enunciar por uma frequente alteração no tom da voz. Com o auxílio desses encontros triviais que aproximam as pessoas nos cafés, já me fora dado puxá-lo até mim e ensiná-lo a ver-me como um confidente cujo discurso, sob forma refractada, seduzia de várias formas o que nele havia de melancólico, uma vez que eu, como um Farinelli, atraía o rei demente para fora do seu escuro esconderijo. Algo que, porque o meu amigo era ainda jovem e dútil,
Podia ser feito sem ser necessário usar os fórceps. Era essa a nossa relação quando, como disse, há cerca de um ano, ele veio ter comigo completamente fora de si. A sua postura era mais vigorosa do que habitualmente, a sua aparência mais bela, e seus grandes olhos radiosos haviam se dilatado. Resumindo, vinha como que transfigurado. Quando me comunicou que estava apaixonado, pensei involuntariamente que era sem dúvida afortunada a rapariga que era amada de uma tal maneira. Abre aspas. Se já estava apaixonado há algum tempo, mas até de mim esconder esse fato. Agora, porém, chegara ao objeto dos seus desejos, declarara-se e encontrara recíproco amor, fecha aspas. Se bem que em outras circunstâncias a minha tendência seja comportar-me com as pessoas como observador. Era-me impossível proceder assim com ele. Diga-se o que se quiser, um jovem profundamente apaixonado é algo de tão belo que, ao pormos nele os olhos, esquecemos-nos da observação por força da alegria que tal visão nos dá. Em geral, todas as emoções humanas profundas desarmam no homem o observador que nele possa haver. Querer observar só acontece quando, em vez de tais emoções, se encontra um vazio ou quando alguma coquetaria as encobre. Testemunhando-se o ato de um homem que reza com toda a sua alma, quem poderia ser inumano ao ponto de ficar a observá-lo friamente? Quem não se sentiria antes invadido por uma emanação do fervor desse indivíduo posto em oração? Pelo contrário, se ouve um pastor declamar um sermão muito estudado, em que, sem solicitação da parte da comunidade dos auditores, usa repetidas vezes uma mesma passagem artificialmente torcida e retorcida para dar testemunho de que o que diz é a simples fé, a qual nada entende de fraseados elegantes, já que lhe permite alcançar na oração aquilo que, de acordo com as suas palavras e supostamente por boas razões, debalde procurou na poesia, na arte, na ciência, e colocamos muito calmamente o microscópio à frente dos olhos. Não deixamos que os ouvidos engulam simplesmente o que é dito. Antes, descemos a persiana, a grelha da crítica, que põe à prova cada som e cada palavra. O jovem de quem falo estava tomado de um amor profundo e sincero e belo e humilde. Há muito tempo que não me sentia tão contente como ao olhar agora para ele, porque muitas vezes é bastante triste ser-se observador. É algo que nos torna melancólicos, como se fôssemos polícias. E quando o observador cumpre bem a sua função, haverá de ser encarado como um espião da polícia que presta altos serviços, porque a arte do observador é expor o que está escondido. O jovem falava da rapariga por quem estava apaixonado, mas não usava muitas palavras. O que dizia não era uma análise insípida, ao contrário do que muitas vezes acontece com os elogios dos apaixonados. Nele não havia nenhuma presunção, como se fosse um indivíduo astuto que tivesse capturado uma tal rapariga, nenhuma autoconfiança. Seu amor era são, puro, incorrupto. Com uma franqueza que suscitava simpatia, confidenciou-me que o motivo para a visita que me fazia era precisar de um confidente na presença de quem pudesse falar em voz alta consigo próprio, e que o motivo mais imediato era o fato de temer ficar parado todo o dia junto da rapariga e desse modo acabar por ser um aborrecimento para ela. Já se tinha posto várias vezes a caminho da casa dela, mas tinha-se sempre obrigado a si mesmo a voltar para trás. Pediu-me então que fosse dar um passeio de carruagem com ele para o distrair e para ajudar a passar o tempo. Também eu me sentia nessa disposição, porque a partir do instante em que ele me havia tomado por confidente, pude estar certo de que eu estaria incondicionalmente ao seu serviço. Usei a meia hora de espera pela carruagem para escrever algumas cartas de negócios e pedi-lhe que, entretanto, enchesse o cachimbo ou folheasse um álbum que alguém deixara aberto. Mas ele não precisava de tais ocupações. Estava suficientemente ocupado consigo próprio, nem sequer tinha calma para se sentar. Antes se pôs a andar pela sala em passo rápido, de um lado para o outro. O seu andar e seu movimento, seus gestos, tudo era eloquente. Ardia todo ele em amor.
assim como uma uva, quando alcança o seu auge, se torna transparente e clara, com o suco e ressumar-lhe das delicadas veias, assim como a casca de um fruto se abre quando este alcança a sua completa maturação, de igual modo, o amor irrompia quase visível da figura dele. Não me era possível deixar de lhe lançar de vez em quando um olhar furtivo, quase apaixonado, porque um jovem nesse estado é no mínimo tão sedutor de ver quanto uma rapariga. Tal como frequentemente acontece refugiarem-se os amantes nas palavras do poeta para deixarem a doce inquietação do amor e romperem de ditosa alegria, também com ele assim era. Enquanto andava para cá e para lá, repetia uma e outra uma estrofe do Paul Moller. Paul Moller, eu acho que é assim. Enfim, eis que o sonho da primavera da minha juventude vem até a minha poltrona, e sobrevém-me um profundo anseio por ti, tu, sol de entre as mulheres. Dos seus olhos correu uma lágrima. Lançou-se para cima de uma cadeira. Repeti a estrofe uma e outra vez. A cena abalou-me. Santo Deus, pensei eu. Tamanha melancolia não me surgiu ainda na minha prática. Que ele era melancólico sabia eu já, mas que um amor pudesse exercer sobre ele um tal efeito. E contudo, quão consequente não é qualquer estado de alma, mesmo extremo, quando está presente de maneira normal. Muito frequentemente as pessoas insistem em que um melancólico devia apaixonar-se, então a melancolia desapareceria completamente. Ora, se se trata realmente de um melancólico, como haveria de ser possível, que a sua alma não se ocupasse melancolicamente daquilo que para ele se tornou a mais importante de todas as coisas. Ele estava profundo e sinceramente apaixonado, isso era claro, e contudo, logo num dos primeiros dias, estava em condições de se recordar do seu amor. No fundo, já tinha chegado ao fim daquela relação. Ao começar, havia dado um passo tão incrível que saltara por cima da vida. Se a rapariga morrer amanhã, isso não produzirá nenhuma diferença essencial. Ele voltará a depreciar-se, seus olhos encher-se-ão novamente de lágrimas, repetirá novamente as palavras do poeta. Que estranha dialética! Deseja ardentemente a rapariga, tem de se violentar a si mesmo para não andar todo o dia de volta dela, e contudo no primeiro momento tornou-se um velho no que respeita a toda a relação. No fundo de tudo isso tinha de haver um equívoco, muito tempo de que nada me comovera tão fortemente como esta cena. Que ia ficar triste era óbvio, que a rapariga ia também ficar triste não eram menos óbvios, embora não fosse imediatamente possível prever de que modo isso iria acontecer. Algo, porém, é certo: se alguém é capaz de falar sobre o amor da recordação, é ele. A recordação tem grande vantagem de começar com a perda, por isso é mais segura, já que nada tem a perder. A carruagem chegara, saímos pelo Strandveien, que traduzindo seria caminho que corre ao longo do mar, uma estrada costeira ao norte de Copenhague, para podermos procurar depois as terras propriamente cobertas de floresta, uma vez que, contra minha vontade, começara a comportar-me frente a ele de modo observador. Já não podia deixar de conduzir toda a espécie de experiências no intuito de, como diz o marinheiro, lançar a barquilha para avaliar a velocidade daquela melancolia. Toquei as cordas de todas as possíveis disposições eróticas. Nada. Pesquisei os efeitos na mudança do ambiente à nossa volta. Debalde, nem o amplo destemor do mar, nem o quieto silêncio da floresta, nem a solidão do entardecer que nos acenava conseguiam arrancá-lo ao melancólico desejo em que, em vez de se aproximar da amada, antes a perdia. O seu erro era insanável, e o seu erro era estar no fim, em vez de estar no princípio. Mas um erro assim é e permanecerá a ruína do homem. E, contudo, continuo a estar convicto de que a disposição dele era uma disposição erótica, e que, no seu amor, não a tiver vivido precisamente no princípio, esse nunca amou. Só que precisa de ter uma outra disposição a par dessa, uma tal recordação potenciada, a expressão eterna do amor no seu início. É sinal de um real amor. Mas, por outro lado, é necessária uma elasticidade irônica para se poder usá-la.
Essa elasticidade faltava-lhe para demasiado branda sua alma. Será verdade que no primeiro instante a vida do indivíduo acaba, mas será também de haver força vital para manter essa morte e a transformar em vida? Na primeira aurora do amor, o presente e o futuro combatem entre si para encontrar uma expressão eterna. E este recordar é precisamente o fluxo da eternidade para o presente, supondo que esse recordar seja ação. Fizemos o caminho de volta e despedi-me dele, mas a minha simpatia tinha sido posta em movimento quase de modo demasiado forte, e não conseguia ver-me livre do pensamento de que dentro de muito pouco tempo teria de se dar uma terrível explosão. No decorrer de uns 15 dias estive com ele de vez em quando em minha casa. Ele mesmo começava a entender o equívoco. A jovem rapariga dourada já quase se lhe tornara um incômodo. E contudo, era amada, a única que ele havia amado, a única que alguma vez poderia chegar a amar. Por outro lado, porém, não a amava, pois que apenas a desejava ardentemente. Pelo meio de tudo isto, deu-se na sua pessoa uma notável transformação. Despertou nele uma produtividade poética numa escala que eu nunca considerara possível. Agora era-me fácil entender tudo. A jovem rapariga não era a sua amada. Constituía, sim, um motivo ocasional que nele despertava o poético e que fazia dele poeta. Por isso eu só era capaz de amar a ela, nunca podia esquecê-la, nunca amaria uma outra, e contudo, mas não podia do que continuamente desejar com a dor. E contudo mais não podia do que continuamente a desejar com a dor. Ele havia se infiltrado em todo o seu ser. A lembrança dela estava sempre fresca nele. Ela fora muito para ele, tinha feito dele poeta, e precisamente desse modo tinha assinado sua própria sentença de morte. À medida que o tempo ia passando, a situação dele ia se tornando mais e mais torturante. O seu humor sombrio ganhou cada vez mais predomínio, a força física ia-lhe sendo devorada em combates anímicos. Percebia que a tinha tornado infeliz e, contudo, não tinha consciência de ter cometido nenhuma falta. Mas precisamente este fato de, sem culpa alguma, se tornar culpado da infelicidade dela, indignava-o e punha-lhe a paixão em brávio alvoroço. Confessar-lhe como tudo isso se juntava parecia-lhe ser algo que a magoaria profundamente. Significaria de fato dizer-lhe que ela se havia tornado um ser mais imperfeito, que ele crescera afastando-se dela, já que não precisava da escada com que subira. E qual seria afinal a consequência, uma vez que ela sabia que ele não amaria nenhuma outra? Tornar-se-ia sua viúva enlutada e viveria somente na lembrança dele e da relação entre os dois. Não podia fazer uma confissão. Para isso era demasiado orgulhoso dela. Um humor sombrio enredava-o cada vez mais e decidiu prosseguir com a falsificação. Toda a originalidade poética que nele havia era usada para alegrar e lhe proporcionar prazer. Aplicava apenas nela tudo aquilo com que poderia satisfazer muitas outras. Ela era e continuava a ser a amada, a única adorada, apesar de estar perto de perder o entendimento por causa da ansiedade em que o trazia a monstruosa falsidade, em que ela só ficava cada vez mais profundamente cativada. Em certo sentido, a existência ou não existência dela não tinha, na verdade, significado para ele. Somente acontecia que o seu humor sombrio encontrava prazer em tornar encantadora a vida dela. Que ela estava feliz entende-se, pois que de nada se apercebia se o alimento era muito saboroso. Ele não queria ser produtivo em sentido estrito, porque nesse caso teria de abandonar. Por isso, como dizia, mantinha a produtividade debaixo da tesoura e cortava tudo num ramo de flores para ela. Ela de nada se apercebia, assim o creio. E seria, aliás, chocante que uma jovem rapariga pudesse ter amor próprio suficiente para se aproveitar com vaidade do humor sombrio de um homem. Em todo caso, é algo que pode acontecer e já uma vez estive muito perto de descobrir uma situação dessas. Para uma rapariga, não há nada de mais sedutor do que ser amada por um homem de natureza melancólico-poética.
Se de fato tem amor próprio suficiente para imaginar que o ama fielmente, agarrando-se a ele em vez de abdicar dele, então tem na vida uma tarefa muito fácil, no qual de uma só vez desfruta da honra e da boa consciência de ser fiel, e ainda por cima do amor mais finamente destilado. Que Deus proteja qualquer indivíduo de uma tal fidelidade. Um dia o jovem veio ter comigo, suas paixões sombrias dominavam-no completamente. No mais bravo arrebatamento, amaldiçoava a existência, o seu amor e a rapariga amada. Desde este instante nunca mais veio à minha casa. Presumivelmente não podia perdoar-se a si mesmo o fato de ter confessado a outro indivíduo que a rapariga era um flagelo para ele. Agora tinha arruinado tudo, inclusivamente o prazer de lhe manter de pé o orgulho de fazer dela uma deusa. Quando me via, evitava-me. Se nos encontrávamos, nunca me falava, e entretanto era evidente que se esforçava por parecer alegre e confiante. Decidi segui-lo um pouco mais de perto e, para tanto, comecei a investigar o pessoal de serviço que andava à volta dele. Quando tem de se lidar com um indivíduo cujo humor se tornou sombrio, fica-se frequentemente a saber muita coisa por meio dessa gente. Porque, com um serviçal, com uma criada, com uma velha e desapercebida peça de inventário pertencente à família, é vulgar o homem afetado por esse tipo de humor, abrir-se mais do que com aqueles que, seja pela formação, seja pela condição, o rodeiam mais de perto. Conheci um melancólico que andava pela vida como um dançarino e enganava toda a gente, incluindo a mim. Até que, por intermédio de um barbeiro, cheguei a uma pista diferente. Este barbeiro era um homem idoso que vivia em circunstâncias de pobreza e que atendia ele mesmo seus clientes. A compaixão para com a pobreza do barbeiro levou o indivíduo a deixar que sua melancolia irrompesse. O barbeiro sabia aquilo de que mais ninguém suspeitava. O jovem, entretanto, poupou-me o esforço, pois que voltou a dirigir-se-me, embora firmemente decidido a nunca mais pôr o pé em minha casa. Propôs-me que me encontrasse com ele em locais distantes a determinadas horas. Concordei e, para esse fim, comprei 2 bilhetes para pescaria no fosso da cidade. Aí nos encontramos de manhã cedo, na hora em que o dia luta com a noite, em que até no pino do verão um tremor de frio atravessa a natureza. Encontramo-nos embaixo, no meio do nevoeiro viscoso da manhã, sobre a erva orvalhada, e as aves levantaram voo, assustadas pelo grito dele. Na hora em que o dia triunfou, em que tudo que é vivo se alegra com a existência, na hora em que a jovem rapariga amada que ele alimentava com a sua dor erguia a cabeça do travesseiro e abria os olhos, porque se levantara, já o deus do sono que havia estado sentado junto à cama dela, na hora em que um outro deus, o dos sonhos, lhe colocou o dedo sobre as pálpebras, fazendo com que voltasse a dormitar por breves momentos, enquanto lhe contava o que ela nunca suspeitara, e lhe contava tão mansamente, em tais suspiros, que a rapariga tudo esquecera ao acordar. Nessa hora voltamos a separar-nos. E fosse o que fosse que confidenciara a rapariga o deus dos sonhos, ela não sonhava o que se passava entre nós. Não admira que o homem ficasse pálido. Não admira que eu fosse o seu confidente e de outros parecidos com ele. Voltou a passar algum tempo. Eu sofria realmente bastante com o jovem que definhava dia após dia, e contudo de modo algum me arrependia de tomar parte do seu sofrimento. E porque em boa vontade no seu amor a ideia estava em movimento. E, Deus seja louvado, em tal amor vê-se de fato aqui e além da vida, ao passo que procuraremos em vão nos romances e nos contos. Só quando é esse o caso o amor tem significado. E quem não estiver entusiasticamente convencido de que no amor a ideia é o princípio da vida e de que por ela, se necessário, é preciso sacrificar a vida, ou o que mais é sacrificar o próprio amor, por muito que a realidade o favoreça, esse está excluído da poesia.
onde, pelo contrário, o amor estiver na ideia, aí cada movimento, mesmo a mais fugidia emoção, nunca será sem significado, porque a coisa mais importante estará presente, sempre presente. A colisão poética, a qual, tanto quanto sei, pode ser muito mais terrível do que a que aqui descrevo. Mas querer servir a ideia, o que na relação com o amor não quer dizer servir dois senhores, é também um serviço fatigante, porque nenhuma beldade pode ser tão exigente como a ideia, nem o desagrado de nenhuma rapariga pode ser tão pesado como a cólera da ideia, que acima de tudo é impossível de esquecer.